a questão 1, a radiologia odontológica engloba os raios-x da face, dente, maxilares, entre outros. Os exames são usados diariamente pelos dentistas em sua rotina diária. Sobre os aparelhos de raio-x, marque a alternativa incorreta. Vou começar pelas certas, né? Explicando. Os aparelhos de raio-x produzem radiação que passa através do paciente e atingem o receptor, formando uma imagem radiográfica. Sim, né? Esse é o intuito da radiografia. Passar através do paciente e atingir o receptor, que pode ser um filme ou um sensor. O tubo de raio-x é composto, entre outros, de um cátodo e um ânodo, e produz a radiação. Exatamente, né? Os principais componentes do tubo de raio-x, os principais componentes são o tubo de raio-x e a fonte. Os outros componentes são o braço e o painel de controle. Também, né? Isso. O aparelho de raio-x possui material de isolamento elétrico que cerca o tubo e os transformadores. Também precisa desse isolamento para não dissipar nem energia e nem calor. E o tubo de raio-x está localizado no painel de controle. Não, né? Ele está localizado lá naquela parte do aparelho onde tem a fonte de energia. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Sobre as radiografias de incisivos centrais superiores, assinale a alternativa correta. O assoalho da fossa nasal é a parede superior da fossa nasal e tem aspecto radiográfico de uma linha radiopaca. Não, né? O assoalho é a parede inferior. A espinha nasal anterior é uma saliência pontiaguda na maxila e seu aspecto radiográfico é uma área radiopaca em forma de V acima da crista alveolar. Exatamente isso, né? A cavidade nasal é um compartimento radiopaco limitado pela maxila e pelos dois ossos nasais. Também, né? A sutura... Opa, peraí. Também. Ela não é radiopaca, ela é radiolúcida, né? O erro dessa questão está aí. A sutura palatina mediana é uma linha radiopaca situada entre os dois incisivos centrais, estendendo-se para superior. A única coisa errada que está aí é que ela é radiolúcida, ela não é radiopaca. O forame incisivo é uma abertura óssea localizada na porção anterior da maxila e apresenta-se radiograficamente como uma área radiopaca. Também o erro está aí, né? Ele é radiolúcido. E sim, ele está localizado entre as raízes do 11 e do 21. Então, a alternativa certa é a B. Questão 3 é sobre o órgão dentário, assinale a alternativa que corresponde às estruturas radiopacas que o compõem, né? Dentina é radiopaca, câmara pulpar é radiolúcida, lâmina dura é radiopaca. Tá muito rápido, gente? Tá não, tá bom, professora, tá dando para entender. Não tem muita coisa para Tranquilo. Esmalte, cemento e dentina é a resposta certa, né? Todos são radiopacos, apesar que o cemento, lembrem-se, né? A gente não consegue diferenciar ele na radiografia, porque a radiopacidade dele é muito semelhante à da dentina. A câmara pulpar, cemento e esmalte. Não, pulei, né? Espaço do ligamento periodontal é radiolúcido, né? Lâmina dura é radiopaca e cemento é radiopaco. Câmara pulpar é radiolúcido, cemento e esmalte são radiopacos. Canal radicular, câmara pulpar e espaço do ligamento periodontal, né? Canal radicular é radiolúcido, câmara pulpar radiolúcida e espaço do ligamento periodontal também radiolúcido. Resposta correta a B. Paciente CJC de 42 anos, atendido na clínica integrada, relatando dor e edema na região do 26. Foi realizado o exame clínico do paciente e indicado exame radiográfico periapical da região. Em relação ao raio-x realizado, podem ser vistas as seguintes estruturas, exceto, né? Placas pterigóides, lembra, né? Que são aquelas estruturas atrás do túber da maxila.
processo coronoide é uma estrutura da mandíbula, mas que pode ser vista nas radiografias dos molares. O seio maxilar, né, também, o tuber da maxila que eu já falei, e a fóvea subnasal, ela está localizada próxima aos dentes incisivo lateral e canino, né? Então a gente não consegue enxergar ela na radiografia realizada, que seria dos molares superiores esquerdos. Paciente MMCS, né, compareceu na clínica, relatando aumento de volume, acompanhado de uma pequena bolinha amarela na mucosa próxima ao 44. Foi indicada a radiografia periapical da região, assinale a alternativa que contém a estrutura que pode ser visualizada na radiografia. Então, o forame incisivo não pode, né? O forame incisivo está localizado entre os dois centrais superiores. Fossa nasal também é uma estrutura superior, Y de Enes a mesma coisa. Espinha geniana a gente pode observar entre os incisivos centrais inferiores, então, o único é o forame mentual. Questão 6. Estrutura geralmente de formato triangular ou piramidal, que está entre as estruturas que compõem a mandíbula, estando localizada em sua porção posterior superior. Essa estrutura, apesar de fazer parte da mandíbula, em tomadas radiográficas intrabucais só aparecem os dentes avaliados, porém os dentes superiores. O texto acima se refere, né? Seio maxilar não faz parte da mandíbula, né? Processo coronoide é a alternativa certa. Processo condilar a gente não consegue enxergar em nenhuma radiografia intrabucal. Septo nasal também é maxila, né? E processo zigomático a mesma coisa, maxila. Questão 7. A análise das radiografias anteriores e inferiores nos dá a oportunidade de avaliar algumas estruturas, sejam elas radioopacas ou radiolúcidas. Marque a alternativa que corresponde às estruturas vistas somente nas radiografias dos dentes anteriores e inferiores. Espinha nasal anterior e foramina lingual. Espinha nasal anterior é na maxila, né? Canais nutrícios e bases da mandíbula. A gente pode observar essas estruturas em outras radiografias. Bom dia, Loara, bem-vinda. A gente pode ver em outras radiografias dos dentes anteriores, né? Essas duas estruturas. Espinhas genianas e foraminas linguais, né, são as estruturas que podem ser vistas apenas nos dentes anteriores, nas radiografias dos dentes anteriores e inferiores. Forame mentual a gente vê na região de pré-molares, né, inferiores. E a mesma coisa aqui, né, o forame mentual a gente não consegue ver. Então, a resposta seria a letra C. Bom dia para as meninas que chegaram agora, sejam bem-vindas. A análise das radiografias anteriores e inferiores nos dá a oportunidade de avaliar algumas estruturas, sejam elas radioopacas ou radiolúcidas. Marque a alternativa que corresponde às estruturas vistas somente nas radiografias dos dentes anteriores e inferiores. Uai, repetiu a questão, desculpa, gente. Vamos lá. O exame radiográfico é uma importante ferramenta complementar no diagnóstico do exame clínico do paciente submetido ao tratamento odontológico. A técnica radiográfica mais utilizada em odontologia é a periapical. Diante do exposto, há uma série de tomadas radiográficas que abrangem todos os dentes permanentes. Sobre o número de radiografias que compõem o exame, que abrange todos os dentes da cavidade oral, assinale a alternativa correta, né? Então, são 14 radiografias, né, do check-up radiográfico, que a gente chama check-up, ou periapical de boca toda, né? 7 superiores e 7 inferiores. As superiores são uma do central, dos dois centrais,
2 de laterais e caninos, 2 de premolares e 2 de molares. Inferiores são uma dos 4 incisivos, 2 de canino, 2 de premolares e 2 de molares. Quando após um filme radiográfico periapical as imagens apresentam-se claras, ou seja, de baixa densidade, o erro pode ter sido devido um tempo de revelação insuficiente, né? A resposta certa, porque quando a gente revela pouco a radiografia, ela fica clara, quer dizer, pouco densa. A revelação, lembra, que nos dá a revelação atinge os cristais de prata, né? Transformando eles em prata metálica. Então, quando não revela bem, esses cristais não se transformam, não tem tempo. A exposição à radiação muito alta nos daria uma radiografia escura, né? Uma super revelação, a mesma coisa, a radiografia ficar escura ou super densa. A temperatura de revelação também muito alta nos dá um tempo de revelação menor. Então, quando a temperatura está muito alta, frequentemente as radiografias ficam escuras, porque o tempo de revelação se torna muito rápido. Fixação insuficiente. Se fixar insuficiente, a radiografia também vai ficar escura, porque a fixação produz as imagens brancas na radiografia. Questão 10. Nos exames de raio-x odontológicos, o feixe de raio-x passa pela face do paciente interagindo com a matéria, né? A face do paciente. A integração dos raios-x com os átomos resultará na imagem. Sobre a interação dos raios-x com a matéria, associe a primeira coluna com a segunda. Depois assinale a alternativa que representa a sequência numérica encontrada. Lembra quais são esses efeitos, né? Efeito fotoelétrico, o outro nome dele é reabsorção fotoelétrica, quando o fóton passa pelo paciente e como o número atômico é muito alto, essa matéria absorve esses fótons, né? Então o fóton deixa de existir. O efeito Thomson é aquele que a radiografia passa direto, né? Geralmente acontece quando o número atômico é baixo e tecidos moles. E o efeito Compton é aquele que passa pela matéria, a matéria absorve um pouco da radiação e ele muda de direção, o fóton. Então, vamos analisar, né? O fóton deixa de existir. Né? Efeito fotoelétrico, reabsorção fotoelétrica. Produz a imagem negra na radiografia. O efeito Thomson, né? Onde a radiação passa direto, né? Geralmente os tecidos moles. 2. O fóton é liberado com a mesma energia, porém em outra direção. Também é o efeito Thomson. 2 também. Produz a imagem branca na radiografia. Número 1, né? Reabsorção fotoelétrica. Não vai atingir o sensor, o fóton não vai atingir o sensor e aí vai produzir o efeito, a imagem branca. Produz a imagem cinza na radiografia, efeito Thomson. Então, ia ficar 1, 2, 2, 1, 3. A resposta certa é a alternativa E. Alguém tem dúvida, gente? O termo radioproteção se refere a um conjunto de ações que visam proteger tanto os pacientes como os próprios profissionais envolvidos de possíveis danos causados pelas radiações ionizantes. Marque a alternativa que não corresponde a um meio de proteção para o paciente no exame radiográfico. Reduzir as capturas às regiões de interesse? Sim, né? Quando a gente quer. Isso é um dos protocolos, né? A gente, até se a gente não tem interesse naquela região, não se faz raio-x, né? Usar filmes ultra rápidos ou telas intensificadoras? Sim, porque os filmes ultra rápidos diminuem a necessidade de radiação. Usar avental de chumbo no paciente, né? Para não irradiar estruturas que a gente não necessita. Submeter o paciente a exame radiográfico somente após o exame radiográfico. Lembra disso? É importante a gente submeter o paciente somente depois que fizer o exame clínico, né? Radiográfico não, gente, o exame clínico.
e uso de dosímetros. Por que essa alternativa está errada, né? Não corresponde? Porque o uso de dosímetro não é para proteção do paciente, sim da equipe que vai realizar a radiografia. Sabemos que o órgão dentário é composto, essa aqui é bem parecida com aquela outra, né? É composto por estruturas que exibem diferentes densidades e espessuras. Essa característica implica em uma variação na densidade da imagem. Diante dessa informação, marque a alternativa que contém apenas estruturas radiopacas. Lâmina dura é radiopaca, dentina é radiopaca, mas canal radicular é radiolúcido. Esmalte é radiopaco, dentina é radiopaco, mas espaço do ligamento periodontal é radiolúcido. Câmara pulpar é radiolúcida, né? Esmalte e cemento radiopaco. Dentina, esmalte e lâmina dura são radiopacos. Cemento, esmalte e canal pulpar são radiolúcidos. As radiações ionizantes são fundamentais para as práticas de diagnóstico, porém com potencial de causar danos à saúde, podendo causar danos biológicos importantes. Tendo em vista a possibilidade de ocorrência desses efeitos e sua potencial gravidade, torna-se necessária a radioproteção. São princípios orientadores da radioproteção. Justificativa, sim, né? Lembra que a gente falou que para fazer uma radiografia, a gente precisa sempre analisar. É necessário mesmo? Para que e por que eu vou pedir essa radiografia, né? Limitação da dose. Limitação da dose também é porque a gente limita a dose em relação aos trabalhadores, né, da saúde, não ao paciente. A única limitação da dose do paciente é a necessidade real do exame. Se tem necessidade, não importa a dose, vamos fazer. Agora, se não tem necessidade, não faremos. E radiação não tem nada a ver com isso, né? Irradiação é a dose de radiação do paciente. Aplicação justificativa e limitação da dose. Aplicação aqui que não tem nada a ver. Justificativa, otimização e limitação da dose. Justificativa eu já expliquei, limitação da dose também. Otimização é realizar o exame da melhor maneira possível para diminuir a irradiação ao paciente, né? E diminuir também possíveis erros e repetições. Aplicação justificativa e irradiação também não. Otimização, irradiação e aplicação também não. O processo radiográfico é o procedimento que visa transformar a imagem latente em imagem visível, através da ação de substâncias químicas sobre a emulsão do filme. Das alternativas a seguir, marque a sequência adequada para o correto processamento do filme. Então, o correto processamento, né, primeiro a gente revela, segundo os critérios de tempo e temperatura, lava, né, passa uma lavagem rápida, fixa por cerca de 10 a 14 minutos, lava de novo também por um tempo razoável e depois seca. Então, a resposta certa seria a A. O uso de exames radiográficos com fins diagnósticos é imprescindível dentro da odontologia, visto que supre algumas dificuldades apresentadas quando o exame clínico é inconclusivo. Para garantir a radioproteção da equipe de saúde bucal em serviço de diagnóstico na clínica odontológica, deve-se tomar a precaução de usar coletes de chumbo? Não, né? Porque colete de chumbo é para proteger o paciente. Manter uma distância máxima de 1 metro do tubo do raio-x e do paciente em tomadas intraorais? Também não. Tem que manter a máxima distância possível. Segurar o filme durante a tomada radiográfica? Também não. Isso é totalmente errado, né? A equipe de saúde não faz isso, né? Que se algum paciente, principalmente criança ou alguém com dificuldade motora, precisa segurar o filme durante a captura da imagem, isso é feito pelo acompanhante. Lavar as mãos após a realização do exame?
sim, a gente precisa lavar as mãos, mas não para se proteger da radiação. Manter uma distância mínima, né? Então, a gente não fala em distância máxima, a gente fala de distância mínima de 2 metros do tubo do raio-x e do paciente em tomadas intraorais. E também fora do feixe principal, né, da radiação. A qualidade da imagem radiográfica é um fator determinante na hora de realizar um diagnóstico. Além de interferir no julgamento dos radiologistas e demais profissionais, pode causar erros graves no diagnóstico, né, uma radiografia de má qualidade. Uma imagem de má qualidade obriga o profissional muitas vezes a repetir o exame. Em relação aos fatores que influenciam a qualidade radiográfica, marque a alternativa incorreta. Aumentar o tempo de exposição sempre aumenta o número de fótons gerados? Sim, quanto mais exposição, mais fótons gerados. Aumentar o tempo de exposição sempre aumenta a densidade da radiografia? Sim, também, né? Quanto mais tempo de exposição, mais escura vai ficar a imagem, mais densa. Diminuir o tempo de exposição sempre diminui o número de fótons gerados? Sem dúvida. Aumentar o tempo de exposição sempre aumenta o contraste de uma radiografia? Nem sempre, né? Se eu aumentar demais o tempo de exposição, a radiografia vai ficar bastante escura e, portanto, com baixo contraste, né? Lembra que o contraste é a quantidade de tons de cinza? Então, uma radiografia muito clara tem baixo contraste, mas uma radiografia muito escura também tem baixo contraste, né? O contraste está exatamente no meio termo, né? Diminuir o tempo de exposição diminui a densidade de uma radiografia? Também, né? Quando eu diminuo o tempo de exposição, a radiografia fica mais clara, portanto, menos densa. A radiobiologia é o estudo dos efeitos da radiação ionizante nos seres vivos. Eles podem ser determinísticos ou estocásticos. Marque a alternativa que corresponde aos efeitos estocásticos. Os efeitos estocásticos são aqueles efeitos de baixa intensidade, né? E que são cumulativos, né? Por toda a vida do paciente. Então, eles provocam danos subletais às células? Exatamente, né? Eles não matam as células. A gravidade não tem relação com a dose? Claro que tem, né? Quanto maior a dose, maior a gravidade. Os efeitos são de curto prazo? Também não, são de longo prazo. Aumentam o número de células maduras? Não, né? Eles diminuem o número de células maduras ou então nem chegam a interferir. Provocam a morte celular? Também não. Quem provoca a morte celular são os efeitos determinísticos. A radiografia é um exame essencial na odontologia. Suas inúmeras técnicas permitem a observação de alterações dos elementos dentários e algumas patologias. Uma das técnicas mais usadas é a interproximal ou bite-wing. Sobre essa técnica, marque a alternativa correta. Elas são importantes para detectar cáries interproximais em estágios iniciais e cáries sob restaurações? Sem dúvida, né? A gente acabou de estudar cárie, né? E lembra que algumas cáries não são detectáveis no exame clínico, né? As cáries mais iniciais, nos estágios mais iniciais, elas são detectáveis somente através de radiografias, especialmente a interproximal. Não são úteis para avaliar a condição periodontal? Sim, elas são úteis. Lembra, Eliade, que a gente explicou na aula sobre isso? Eita, já só 10 minutos. Vamos acelerar aqui. São úteis quando o paciente exibe uma abertura limitada de boca? Não, né? Quando o paciente não consegue abrir muito a boca, elas não são úteis. São úteis para avaliar cárie proximal nos dentes anteriores? Também não. Não se faz radiografia interproximal de dentes anteriores mais. São úteis para avaliar as porções medial, lateral e anterior do seio maxilar? Também não, né? Radiografia interproximal não tem obrigação de avaliar seio maxilar. A radioterapia na cavidade oral é normalmente indicada quando a lesão é radiosensível, avançada ou não pode ser removida cirurgicamente.
Marque a alternativa que corresponde aos efeitos da radioterapia na mucosa oral. Os efeitos não têm relação com a dose? Sim, claro, eles têm relação com a dose. Presença de mucosite e pseudomembranas brancas ou amareladas? Exatamente, né? Quando a gente estuda, né, o efeito da radioterapia, um dos efeitos é esse, né? A presença de mucosite e pseudomembranas brancas ou amareladas na mucosa. São irreversíveis? Não, né? Geralmente tem uma reversão após 2 meses, né? Cessada a radioterapia. Normalmente ocorre na primeira semana após o início da radioterapia? Não, né? Normalmente ocorre após 2 semanas de início da radioterapia. E produz degeneração das papilas? Sim, produz degeneração das papilas, mas não da mucosa oral, e sim da língua, né? Questão 20. Sabemos que as radiografias periapicais exibem várias estruturas anatômicas. No caso da radiografia periapical dos dentes 11 e 21, são observadas várias estruturas da maxila, em especial uma radiolúcida ovoide ou circular localizada entre as raízes dos incisivos centrais. As informações acima se referem ao forame incisivo, né? Vou passar um pouquinho mais rápido, gente, porque senão... O canal lácrimo nasal não está entre os dentes, né? 11 e 21. A espinha nasal anterior não é radiolúcida, nem ovoide. Forame mentual não está na maxila. E sutura palatina mediana não é circular e nem ovoide, né? Com o aumento da longevidade da população, os dentes também são mantidos por uso de medicamentos ou têm condições sistêmicas específicas. Tem sido, então, muito grande, né? Pacientes que foram submetidos à radioterapia para tumores de cabeça e pescoço possuem contraindicação para realização devido ao risco de realização de cirurgia, né? Devido ao risco de osteoradionecrose, né? Quando possuem os pacientes são irradiados, durante muito tempo eles diminui a circulação sanguínea no osso e aí o risco de osteoradionecrose é muito grande. As radiografias periapicais e oclusais nos dentes inferiores exibem as estruturas anatômicas da mandíbula, sendo que essas são em menor número que nas periapicais dos dentes superiores. São estruturas frequentemente visualizadas nas radiografias de premolares inferiores. Foramina lingual está entre os incisivos, né? Inferiores, forame mentual é a resposta certa, espinhas genianas também na região dos incisivos, canais nutrientes também, e o processo coronoide nem vê nas radiografias inferiores, né? Só vê nas de molares superiores, apesar de ser da mandíbula. As radiografias intrabucais exibem diversas estruturas anatômicas da maxila e da mandíbula, que se apresentam em formas de áreas ou linhas radiopacas ou radiolúcidas. São estruturas passíveis de serem vistas nas radiografias de incisivos centrais superiores, exceto a cavidade nasal. Sim, né? A gente vê nas radiografias de incisivos centrais. Forame incisivo, a gente vê também. Sutura palatina mediana, também. Espinha nasal anterior, também. Processo zigomático da maxila, a gente enxerga ele nas radiografias de molares superiores e às vezes de premolares, né? Mas o lugar certo é de nas radiografias de molares. Para o aprimoramento do diagnóstico, se faz necessário indicar algumas vezes exames complementares, porém é fundamental a correta escolha da técnica a ser indicada. A técnica radiográfica mais usada para avaliar cáries nas proximais dos dentes anteriores é cáries proximais, né, nos dentes anteriores, é a periapical. Panorâmica não é para avaliar cárie. Bite wing não faz na região anterior, né, nos dentes anteriores. Interproximal a mesma bite wing e também oclusal não serve para avaliar cárie.
Na interpretação das radiografias de molares inferiores, é possível observar duas linhas radiopacas paralelas entre si, chamadas linha oblíqua externa e linha oblíqua interna. Sobre a linha oblíqua interna, ó, tem um erro de português aí, podemos afirmar que também é chamada de linha miloioide, por ser o ponto de inserção do músculo, outro erro de português, miloioide, que é uma crista óssea na superfície lingual do corpo da mandíbula, que se estende desde a distal do segundo premolar até a região do terceiro molar. Marque se a alternativa é verdadeira ou falsa. Sim, né? É verdadeira. É exatamente a descrição da linha miloioide. O septo nasal é uma estrutura formada por duas partes, uma óssea e outra cartilaginosa, sendo a primeira formada pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo osso vomer. Sobre o septo nasal, marque se a alternativa é verdadeira ou falsa. O septo nasal só pode ser visualizado em radiografias oclusais e panorâmicas. Não, né? A gente enxerga o septo nasal nas radiografias periapicais dos incisivos centrais superiores. Terminou, gente? Eu vou encerrar agora a reunião e já vou mandar o outro convite para a gente terminar, começar a aula de hoje, tá?